Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, sou especialista em investimentos. Segue lá no Instagram, @escolha investir sempre. E hoje estamos com mais um episódio do nosso podcast semanal sobre economia com alegria e ousadia, e um pouquinho de reverência, né? E hoje estamos com uma bomba, hein, Samuel? Meu Deus, Fed soltou a mão, desceu a porrada e subiu o juro para 0,75, um movimento que poucas casas previram, que não acontecia desde 1994, nem era nascido, né, Samuel? Eu sou um pouquinho mais velho que isso aí, mas já faz o que? Quase 20 anos, né? Desse acontecimento, 0,75 para os níveis de juro americano é realmente uma grande subida. Você imaginar que... Quase 30, né? 94, quase 30 anos, cara, 28 anos. 6 mais 22, né? 30 anos, exatamente. 30 anos que a gente não vê esse tipo de aumento. E o Fed está correndo atrás da curva, né? Na sexta-feira passada, a inflação CPI, né, que é o núcleo de inflação que o Banco Central de lá persegue para suas metas, veio a 8,6. E se você fizer essa conta, hoje, eles ainda estão com juro mega negativo, né? Então, a gente está falando de 1,75 de juro, de inflação, na verdade, taxa de juro negativa, porque a inflação está 8,6 e o juro está 1,75. Acho que fechou 1,5 ou 1,75? Acho que estava 0,7. Ah, já estava 1, né? Então foi para 1,75, é isso aí. Estava 1 e agora está 1,75. Um aperto monetário bem grande. Desde que saiu essa data de inflação na sexta-feira última, o mercado já começou a precificar fortemente esse aumento de 0,75, né? E hoje, dito e feito, e o grande lance foi a comunicação que foi feita para julho, né? O próprio Powell, ele informou aí que em julho fatalmente é outro 0,75, então o Banco Central americano está muito atrás da curva, e o Banco Central europeu também, né? Que foi o nosso papo da semana passada. Então, eles estão correndo atrás e aumenta-se o ritmo. A gente tinha comentado há 2 semanas atrás que o pace era 0,5. Só que agora o pace é 0,75. Pois é, por enquanto, né? Por enquanto. Vai que isso... o novo CPI aí, nervoso de novo. Já pensou aumento de 1%, cara, nos Estados Unidos? Nossa! Isso vai trazer recessão. Esse é o grande ponto. Hoje foi o dado da manhã do varejo americano, já veio um crescimento negativo, e com o aumento do juro, isso aí vai reverberar ainda mais. Pois é. E o Banco Central Europeu, inclusive, chamou uma reunião de emergência, né? Abriu assim, ó, galera, de repente surgiu uma emergência, vamos fazer uma reunião extraordinária para falar de juros, sendo que na semana passada eles tinham feito a reunião e falaram, não, tá tudo bem, vamos deixar aí parado, no mês que vem a gente vê, né? Então, acho que o próprio Guedes, acho que foi hoje é quarta, na segunda-feira ele comentou sobre isso, que a recessão está na porta da Europa e dos Estados Unidos, né? E o Brasil, felizmente ou infelizmente, né, a gente saiu de uma taxa de juros de 2% em março do ano passado para... Daqui a pouco deve ter até saído já o cupom, acho que é outro assunto que a gente... Eu ia até te perguntar, isso é 7 horas? Acho que ainda não saiu não, né? É 6 horas, não, o cupom, vamos só confirmar aqui. Interessante, né? Para você ver, no mesmo dia, os dois bancos centrais soltando, né, a notícia de juros. E aí, o mais engraçado, o que é super curioso, é que uma alta acima do esperado, o que aconteceu com o dólar hoje? Acelerou a queda depois que saiu essa notícia, né? Então, enquanto a notícia não vinha, o dólar estava caindo 0,4, 0,3. De repente, o Fed sobe os juros acima do esperado e o dólar passa a cair 1,5, 1,6. Isso é muito doido, né, cara? O juro alto não deveria valorizar o dólar, mas a gente está vendo o dólar desvalorizar em relação ao real. Como é que pode isso, cara? Acho que, na verdade, a leitura que se faz agora é que o aumento do juro veio em linha. Porque desde sexta, as apostas, primordialmente, as apostas eram 0,5. Só que desde sexta-feira, com o aumento da inflação, que estava em 8,3, foi para 8,6 no anual,
as apostas vieram todas não, né, mãe? Um pouquinho ali, na maioria no 0,75, veio em linha, e é aquela coisa, né? O mercado, tipo, gostou. No dólar, Menos mal, né? gostou dessa decisão de 0,75, porque tinha um receio ainda de que isso poderia ser um aumento de 1%, que seria uma coisa assim quase que inédita, né? Que Um em barata voa danado, né? Já pensou, cara? uma vez só que o Fed aumentou 1% o juro. Então, veio mais em linha, depois de sexta-feira era o que o mercado apostava mais, e essa aposta gerou estresse. Segunda, estresse no mercado, ontem, estresse no mercado, hoje, não foi tanto estresse, mas o mercado ficou ali em compasso de espera, e veio 0,75, tipo, em linha com a maioria das apostas. Só que esse 0,75 já precificado pelo Powell, que é o presidente do Banco Central Americano, o Fed, amanhã é feriado no Brasil, mas como eu entendo o mercado amanhã, esse mercado aí vai ficar antecipando essa recessão que está logo ali, tá? Porque, de É. novo, o varejo americano veio negativo. Quando eu vi de manhã esse dado do varejo americano, eu falei assim, opa, o Fed ele vai meio na linha do europeu. Fiquei ainda, eu estava na parte do mercado que ainda estava acreditando que ia ser 0,5. Então, Entendi. 0,75 para mim foi uma surpresa. Para o mercado, pelo andar do dólar, foi um alívio. O dólar estava ali nos 5,130 quando saiu a notícia. Ele foi para os 5,154, a máxima do dia, e depois disso ele caiu 100 pontos. E aí fechou É. aí nos 50,77. Na mínima, que foi depois desse movimento, ele bateu 50,39. Ah, que Então, vol, hein? o Que vol. mercado desceu 100 pontos depois de buscar a máxima, mas, cara, esse 0,75 a mais vai levar para 2,25 em julho. E é aquela coisa, né? O Treasuries americano, ele é o ativo livre de risco do mundo. Sim. Então, ele vai enxugar a liquidez de cripto. Cripto é inverno. Cripto é inverno. A Pois. gente perdeu aí 29 mil dólares, né? O valor do Bitcoin no final de semana, e rapidamente ele veio para o 22. E agora já está se falando em 14 mil pontos como fundo desse movimento do Bitcoin. Então, o aumento do juro americano, ele retira a liquidez do mundo, retira a Sim. liquidez das bolsas, dos ativos livres, dos ativos de risco, né? Bolsa, cripto, enfim, e migra tudo para renda fixa. Porque uma taxa de só para tu ver, a taxa de 2 anos dos títulos americanos, eles estão a 3,25 ao ano, que é uma taxa gigantesca lá para eles. Para Então, eles, é verdade. realmente, a recessão está aí. E é o que o mercado está precificando. Pois é, cara. E aí, assim, pô, como é que vai ficar a situação da dívida americana, bicho? Imagina, uma dívida tá o quê? 20 trilhões por aí? E aí, agora, com esse ritmo de aumento galopante, né? Durante muitos anos eu explicava e conversava sobre economia e tentava entender, por exemplo, o caso da dívida do Japão. Por que o Japão é um risco baixo, né? Tem uma nota de um rating de crédito excelente, tendo 200% do PIB de dívida. Aí o que sempre me explicavam, mas é porque o juro lá é 0, 0,1, então, pô, não interessa só o tamanho da dívida, interessa o ritmo de crescimento dessa dívida, para onde ela está caminhando. Aí agora a gente pega a maior dívida do mundo, 20 e poucos trilhões aí dos Estados Unidos, se não tiver mais, né, desde a última vez que eu olhei, e agora com um ritmo galopante de crescimento dos juros dessa dívida. E aí, eles vão imprimir mais dinheiro para pagar a dívida e vai gerar mais inflação? O que vai acontecer, cara? Isso é a pergunta do milhão aí para o mercado, né? Porque tem um vetor que a inflação diminui, né? Então, eles ainda estão com taxa de juros negativa. Então, esse balance, ou esse balanço de forças, ele ainda é positivo para a dívida. Faz a dívida cair. Entendi. Ao O mesmo tal do imposto tempo, inflacionário, né, que você fala. do que a gente vem falando já uns 3 programas aí. Então, a inflação está 8,6. Com um juro de 1,75, a gente ainda está falando de um juro negativo de 7%. E um juro negativo de 7% está diminuindo a dívida. Por isso, uma tese que eu defendo, e esse 0,75 ele meio que confronta a minha tese, no sentido de o Banco Central ele agora está preocupado em escalada inflacionária.
mas ainda tem um juro negativo, é bom para ele, porque afeta justamente a velocidade do crescimento da dívida. É ainda um juro negativo. Então, a dívida fica ali com um vetor de crescimento não tão forte, né? Porque é um juro real negativo. E aí, eu acho que o Fed está dando como diria, uma força para o mercado, falando assim, cara, a gente está de olho, a gente não vai deixar a inflação sair do controle. Ao mesmo tempo, ele fala, cara, a inflação é boa para a gente. Pois Então, é. em termos de dívida, é o grande ponto agora do mercado. Porque a gente pode tá caminhando por uma japanização da economia americana, né? É, Tipo, dívida acima de 100% do PIB, mas como é uma taxa de juro negativa, você consegue manejar essa dívida e ela não se torna explosiva. E ainda, os Estados Unidos é a principal economia do mundo, a moeda deles é a moeda que comanda as relações internacionais, então eles ainda têm esse poder. Mas a partir do momento que eu acho que o mercado começar a ver que essa dívida vai entrar numa escalada espiral incontrolável, eu não sei onde esse dólar vai não, viu, cara? Então, pois a gente é. está num momento bem crucial aí da história econômica, saindo de uma pandemia, com uma guerra no meio, sim, tá? Tempos complexos. Né? Não, e engraçado, se o cara tivesse entrado em coma ali nos anos 70 e tivesse acordado hoje, para ele estava tudo certo, né? Guerra, inflação, petróleo bombando, Petróleo na alta. né? Então o cara estaria, tudo certo, ainda bem que eu não perdi nada. Não aconteceu nada enquanto eu estava em coma. Que horror, né, cara? Meu Deus, cara, o mundo fazendo. A pessoa brinca, né? A história não se repete, mas ela rima, né? Só que As coisas naquela acontecem. época a gente não tinha esses níveis de dívida, né? Principalmente dos estados que a gente tem hoje e das empresas. Sim. Muita gente fala isso, são dívidas que são impagáveis e você tem que rolar as dívidas em algum Uhum. momento, porque assim, quando você emite dívida, você está recebendo o recurso, quem compra dívida, a maioria das vezes, não necessariamente é uma regra, mas o ente superavitário, que financia Exato. o ente deficitário. Perfeito. Onde que o ente superavitário vai dizer para o deficitário, falar assim, cara, eu não vou mais te financiar, porque essa sua dívida é impagável e em algum momento você vai parar de me pagar. Então, acho que o É. grande ponto é esse. Em que momento os entes superavitários vão dizer assim, acabou, a gente não financia mais sua dívida. E E aí a aí, gente... isso entre o Brasil, né? Se a gente pega os maiores credores dos Estados Unidos, China, Japão, Rússia, acho que tem a Rússia e Brasil, né? Enfim, deve ter um O outro no Brasil é meio. top 5. O Brasil é O top Brasil 5 está no do top 5, financiamento né? dessa dívida aí americana. E aí, olha que coisa incrível, né? Dentre os top 5, vamos dizer, tá os piores inimigos dos Estados Unidos, China e É, Rússia. para Aí você o ver cara que nem vai. são tão inimigos assim, né? Pois é, pois é. E Então, aí, o balanço de poder, eu vejo, cara, ele está muito ligado à China hoje. Porque se a China aos resolve BRICS. falar grosso, os BRICS, né, em geral, mas se a China resolve falar grosso com os Estados Unidos, falar, ó, não vou comprar mais sua dívida. Meu irmão, que correria que não ia ser nesses títulos dos treasuries. Imagina. É, ao mesmo tempo, se os Estados Unidos der o seu primeiro calote da história, né, a China vai ficar com o pires na mão, né? Porque Pois é, grande parte da reserva dela está em título americano e os Estados Unidos falam três, assim, cara, beleza, você aplicou aqui em mim, mas eu não vou te pagar. E aí? acho que é 3,3 trilhões a reserva chinesa, né, de Em dólares título americano, né? americano, né? Então, e Então, eles não têm para onde correr. Se eles quiserem, não, acabou a ninguém tem para onde amizade, vou correr, né? tirar o dinheiro de lá, vou botar onde? Vai botar em euro? É, Botar no Japão? Não que tem, nem o né? Brasil, o título americano ele é tipo livre de risco. Tipo, imagina o Estado brasileiro, né, dá calote em quem tem os títulos do Tesouro. Para onde a gente iria? Quem tem título do Tesouro, para onde iria? E colocar onde? Acho que é o mesmo ponto da China, por isso essas relações estão imbricadas, assim, tipo, a guerra na Rússia afeta o rublo, agora o pessoal vai pagar em rublo,
o pagamento em rublo faz desvalorizar o dólar, ao mesmo tempo desvalorizando o dólar, diminui a reserva da Rússia, né? Porque aquele ativo que eles compraram e tem como reserva está desvalorizando. Então, as coisas no mundo são tão interligadas que é aquilo que tu falou, não dá nem para saber quem é amigo ou quem é inimigo, porque assim, se a China é inimiga dos Estados Unidos, por que ela tem 3,3 trilhões de dólares ajudando os Estados Unidos na dívida dele? Não, e eu estava vendo uma análise sobre a guerra nesse ponto de vista, dizendo assim, aonde que os Estados Unidos é contra essa guerra? Porque, pô, ele está pegando um dos principais inimigos militares, que é a Rússia, e vendo a Rússia sangrar, gastar todos os seus arsenais, ter problemas logísticos, enfim, vendo um grande inimigo se enfraquecer, né? E lucrando com o petróleo que está nas alturas, né? Eles são os maiores produtores de petróleo do mundo, vários produtores, são grandes produtores de commodities também, as commodities nas alturas, né? Então, por qualquer ângulo que você olhe de ponto de vista mais geopolítico, essa guerra está sendo tá beneficiando os Estados Unidos de uma forma mais estratégica, né? Então, é um jogo de cena terrível. Eles falam que são contra, fazem um monte de coisa, né? Fazem a boicote e tal, sanções, mas, cara, eles estão se beneficiando. Então, a ideia é que essa guerra ela tem tudo para durar muito, porque tem muita gente envolvida se beneficiando disso. A China pagando petróleo a preço de banana, né? Embora tenha subido, ela compra com desconto da Rússia, né? A Rússia, pô, mostrando, né, flexionando os músculos, né, mostrando que é toda poderosa, falando grosso com todo mundo, querendo se recolocar como uma potência que já foi no passado e com certeza não é mais, né? Quer se vender como potência mesmo sem ser, né? Tudo bem, tem poderio militar, com certeza e tal, mas em termos econômicos, em termos de relevância econômica, é muito pífia, né? Tirando essa questão da energia, de commodities, mas, pô, que tem outros players que podem ocupar esse vácuo, né? Então, assim, é um troço muito doido, porque se você olha que vários atores têm interesse nisso e, ao mesmo tempo, o discurso de paz tem pouca gente interessado, né? Tem pouca gente ia lucrar ou ia ficar bem, vamos dizer assim, estrategicamente, se de repente amanhã acabasse a guerra. Caramba, cara, para onde nós vamos parar, Samuel? Essa é a pergunta do milhão, realmente muita incerteza. Uma coisa eu coloco na mesa mais claramente a partir de hoje: recessão, claramente recessão nos Estados Unidos. Só dá para fazer a escalada da inflação e, e esse ajuste embicando para baixo a economia. Então, o ajuste vai ser via recessão. E sabendo disso, ou colocando isso como um cenário mais provável a partir de hoje, como a gente se posiciona para tal. Desde segunda-feira eu tenho lido muita coisa falando que a partir do nível tal, que já passou, já é considerado, a gente já está num bear market, né? Então já é um mercado de venda. A partir de 20% de queda já é oficialmente bear market. Então a gente já está num mercado de venda, vendido. Os vendidos estão no comando. Total. E com esse juro, reforça o movimento dos vendidos. O que vai acontecer? Quem ganhou dinheiro desde a pandemia, né? Porque a gente teve 40% de crescimento nas bolsas, a gente teve mais de 2x de crescimento no Bitcoin, por exemplo. Então, todos os institucionais que ganharam dinheiro na pandemia botam um lucro no bolso e começam a aplicar nos treasuries, que agora vão estar pagando 3% ao ano, e que 3% ao ano é uma taxa de juros bem grande lá nos países desenvolvidos. Então, isso vai reforçar o fluxo de venda. E a gente está com a economia embicada para baixo. Eu já vi aí, queria até colocar aí para ver a sua opinião, que América, né, Estados Unidos e Europa vindo para a recessão, e o Brasil, como está na frente da curva, ele já fez um ajuste anterior. Ele é um dos países, por ser muito produtor de commodity, um dos países que vai ser um dos beneficiários dessa onda toda. Commodity em alta, energia em alta, inflação no Brasil, parece que o pico foi em abril. Eu queria ver a sua visão. Você acha que o Brasil vai ser um dos ganhadores dessa recessão mundial? Cara, é uma tese super provável, né? Se a gente considerar,
pô, como você falou, o Banco Central está na frente da curva, né? A gente já viu a taxa Selic um pouquinho acima da taxa de inflação de 12 meses, né? Então, a gente vê agora que a ideia é que o IPCA comece a recuar. E aí, se você joga junto com isso, que o desemprego recuou, né, para 10%, né, abaixo do valor que estava antes da pandemia, a gente viu que a dívida também, surpreendentemente, veio abaixo, né? Está 78% do PIB, a dívida bruta. A gente ainda tem as reservas, né? E assim, a grande questão é o cenário eleitoral. Se você tirasse o cenário eleitoral da equação, o Brasil seria queridinho do mundo, certamente, porque, pô, entre todos os problemas, os países problemáticos, países com guerra, países, enfim, com desastres naturais, graças a Deus a gente não tem desses grandes, né, problemas. Os nossos problemas são realmente internos, né? É política, é brigas internas, briga entre poderes e tal. Mas colocado na equação, é o que o pessoal sempre fala, né, nas mesas aqui de renda variável e tal. O Brasil é o menos feio na festa dos feios, né? Então, aí, por ser o menos feio, vai ficar bonito. Só para contextualizar aqui que a gente estava falando, o Bitcoin agora está transacionando a US$ 21.000. Então, assim, 21 mil, caramba! O 20 mil, ele bateu no 20 mil, que é um suporte, né? É um Uhum. suporte, 21. Ele está no preço do topo antes da Covid, que era o topo, era 21, com a Covid veio no 4 mil, e aí depois, a partir de dezembro de 20, ele fez o ramp-up até chegar em 65 mil, que foi o topo histórico. Então, realmente, as criptos, elas têm uma correlação muito grande com a taxa de juros americana. Isso é novidade. Isso é uma coisa super engraçada, porque até então a grande tese que se tinha das criptomoedas é que elas seriam um refúgio contra a inflação das moedas fiat, né? Então, das moedas tradicionais. E aí, por muito tempo foi assim. Só que agora colou a correlação com a Bolsa Americana, com a renda variável, e agora a renda variável derretendo com a queda com a alta dos juros, né? E aí as criptos estão respondendo da mesma forma. Então, isso também eu já ouvi muita gente falando que esse aumento de correlação da bolsa com as criptos tem tudo a ver com a entrada dos institucionais no mercado, né? Os grandes bancos, grandes institucionais entrando, e aí agora começaram a meio que fazer o que eles já fazem fora das criptos, né? Que é especular, é realmente empurrar para baixo quando é para vender, né? Ficar vendidão e alavancar para cima quando é para comprar, quando é para subir, né? Então, esses institucionais agora estão remodelando, né, a visão do mundo cripto. E é uma correlação que nasceu dessa nova modernidade aí, né? Principalmente a gente vê esse mundo cripto bombar na Covid, né? Principalmente todas as questões que envolveu home office e projetos de tecnologia que ganharam muito aí nesses 2 anos e agora chegou a conta, né? Então, 1,75, em julho a gente vai ter 2,25, talvez até em setembro outro 0,75. O pace, na minha visão, mudou, não é mais 0,5, é 0,75 o pace do Banco Central Americano até o final do ano, e vão ser aumentos que nem o Banco Central Brasileiro fez, toda reunião 0,75, e se a inflação não, pelo menos, der uma estabilizada, eles vão aumentar até estarem na frente da curva. Lá vai ser complexo estar na frente da curva, né? Porque, queira ou não, o Banco Central Americano, o brasileiro está em 12,75 a Selic, e o IPCA está em 11,43. Então, a gente está na frente. Demorou, Exato. mas a gente está na frente. Agora, para o Fed estar na frente da inflação, da curva, eles vão ter que levar para 9. Pois é. O Não sei juro se americano a chega tanto. 9. O que ele faz com a economia mundial? Cara, e a tese do soft landing, né? Do pouso suave. Morreu? O avião vai ter que quebrar as rodinhas para pousar? Morreu. Acho que esse 0,75 de hoje, mais 0,75 de julho, e colocando isso como o pace de aumento, não tem soft landing, vai ser porrada para baixo, cara. Pois é. Assim, a bolsa antecipa, né? Mas o negócio é que também já tem muita coisa que caiu muito, né? Agora, vamos ver qual vai ser o gás dos vendidos para continuar alavancando nas vendas, né? Porque se a sardinha, né? Se o pessoal do varejo ficar com medo e panicar, os vendidos vão se alimentar desse medo e vão chegar chutando a porta, alavancando nas posições vendidas e realmente talvez a gente veja uma recessão muito mais antes do que se espera, né?
Isso, eu até vou dar uma pesquisada para a gente falar na semana que vem, porque muito se fala que a pandemia foi uma terceira guerra mundial, né? Sim, Uma terceira guerra mundial mais com cortina e tal, mas foi uma guerra, aí vem uma guerra de verdade, que é a guerra da Ucrânia com a Rússia, que na verdade é a continuação da guerra, que é no tabuleiro geopolítico, em algumas literaturas que eu faço, que eu leio, né? É China e Rússia fazendo um enfrentamento contra os Estados Unidos e principalmente na moeda, sim. né? Porque é uma guerra cambial. Hum, Então, e o dólar americano, ele bateu nas mínimas aí no início do ano, em 91, o índice, o DXY, né? sim, E da sim, sim. última vez que eu vi, em maio, estava 104. Então, o dólar americano, ele se valorizou. Sim, E aí contra a maioria das moedas. a gente volta a conversar, né? Se o dólar se valorizou, então as reservas chinesas e russas e brasileiras aumentaram. A gente teve um ganho cambial. Sim, E isso tende a continuar, essa valorização. Por quê? Cada vez mais, com o aumento de juros lá, vai haver uma migração de recursos para a renda fixa de lá. sim. Então, existe uma tendência do dólar continuar a sua valorização. E aí, Ex- o que fica o meu questionamento e como dúvida mesmo, como China e Rússia, e aí quando eu boto China e Rússia, eu estou olhando também para os BRICS, porque BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Isso. Todos produtores de... China é a dona da cadeia logística mundial, né? Ela é a indústria do mundo, e os outros quatro são muito fortes produtores de commodities. Então, o Rússia, produtor de commodities absurdo, de gás absurdo. A Europa é totalmente dependente da Rússia, em termos Sim. energéticos. Rússia é a maior produtora de trigo, né? Ou a segunda produtora de trigo. Junto com Ela a dá um Ucrânia, nome, né, são muito junto com a grandes. Ucrânia ali, se juntar a Rússia e a Ucrânia, eles estão ou top um ou top 2. E aí, quando você vê trigo, é tudo, né? Pão é trigo, macarrão é trigo, todos os Biscoito. carboidratos complexos que fazem parte da alimentação mundial é trigo. A trigo, né? Então, Brasil, Rússia, muito produtor de commodities. Brasil, mega produtor de commodities. Índia, mega produtora de commodities também. Então, África do Sul e também. África do Sul. Então, assim, BRICS, a análise dos BRICS, que são os países que vão se dar muito bem com o ciclo de commodities. É E o verdade. ciclo de commodities em cima vai ficar com a inflação em cima. Então, eu acho que os bancos centrais eles vão botar recessão, Hum, economia em recessão, não vão dar uma porrada muito grande no sentido de baixar essa inflação para esse ano ou para 2023. Eles vão alongar o horizonte para botar essa inflação na meta, porque senão a recessão vai ser muito forte, muito é, forte. E pois é. isso não é contraproducente, assim, é contraproducente, né? No aspecto de vantagem ou desvantagem para a sociedade. Então, os bancos vão utilizar a inflação para diminuir dívida, a inflação em algum momento vai ceder, acho que essa é a aposta, e não vai precisar colocar a economia numa recessão forte, mas vai ter recessão. Cara, então, para a gente fechando, vamos dar aqui o troféu joinha, o Banco Central Europeu, né? Pagou para ver e agora está pedindo o Pires lá, pelo amor de Deus, me desculpem, vou fazer uma reunião emergencial aqui, foi mal, né? Pagou de garanhão e tomou na cabeça. E aí, apostas para a semana que vem, Samuel. O que você vê aí de interessante para a gente olhar semana que vem? Cara, eu acho que Brasil, principalmente, amanhã é feriado, então a gente vai estar de fora, mas eu acho que amanhã o mercado vai digerir todas as informações que vieram dessa decisão do Fed. Para mim, vai reforçar o movimento de venda. Os mercados mundiais é venda, na minha visão. Não tem nenhum vetor que ajude numa retomada do apetite comprador do mercado, na minha visão. É Porque o verdade. mercado está olhando recessão, o mercado está olhando guerra, o mercado está olhando diminuição de liquidez, e antes que o dinheiro falte, é melhor botar lucro no bolso nos ativos de risco. E aí, ao fazer movimentos de venda para botar no bolso, o lucro que ainda resta vai forçar ainda mais o movimento de queda nos ativos de risco, né? Claramente, bolsa e cripto. Então, bolsa, cripto
down, né, queda, e é o momento da gente se aproveitar das taxas de juros altas, né? Então, o investidor hoje, o investidor que está líquido, o investidor que se antecipou ao movimento, cara, nada melhor do que você colocar no juro, no Brasil aqui de 14% ao ano e nos Estados Unidos de 3% ao ano, que é uma mega taxa de juros para lá. Em dólar. Mas ainda assim, tanto nos Estados Unidos como na Europa, taxa de juro negativa, e esse é o grande desafio. Show de bola. Galera, vamos ficando por aqui. Vamos ver, então, as apostas da semana que vem. Vamos ver se a gente vai ver esse movimento aí de venda acelerada, né, dos mercados, ou se o mercado vai conseguir digerir e olhar o copo meio cheio. Vamos torcer. Mas, de qualquer forma, fiquem com Deus, se cuidem. Samuel, brigadão, cara. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Só para finalizar e a gente deixar marcado, ó, o Ibovespa hoje fechou a 102.800 e o dólar a 50,77. Vamos ver na quinta-feira que vem em que nível vai estar esses dois índices. Obrigado novamente aí, Gabriel, e até a semana que vem. Até mais, galera. Valeu, abraço. Valeu, tchau, tchau. tchau.